Ô Marco, o Galípolo está comentando, né, falando ali na Fiesp, ele ainda traz aqui uns pontos que eu queria ouvir sua percepção. Ele falou que a menor relação comercial com o Brasil, ali comparativamente ao México, acabou induzindo uma sensação aos agentes de que as tarifas para o Brasil sejam menos prejudiciais. Galípolo diz que o ideal é uma relação bilateral sem uma guerra comercial com os Estados Unidos, mas estamos ainda tentando entender quais serão, então, as medidas de Trump e quais serão as consequências. Só lembrando que, além do aço, Trump deve trazer aí tarifas para outros produtos. Adiou, inclusive, havia uma expectativa de que acontecesse agora, deve acontecer depois, até porque ele quer avaliar até abril ali quais seriam as tarifas mais recíprocas em outras economias. Ele falou que o Galípolo existe um prêmio considerado por conta dessa incerteza ainda, né, de qual será a política dos Estados Unidos, que essa incerteza tem influenciado as expectativas. Estamos indo no 4º ano consecutivo de crescimento, ao contrário da previsão dos analistas. Uma das hipóteses para isso é que as reformas possam ter dado ganho de produtividade que acabaram elevando então o PIB potencial. Mas não é simples encontrar estes ganhos de produtividade, o que exige uma análise maior. Galípolo voltou a falar também sobre as dificuldades ali que acontecem, né, em saber de fato o impacto dos precatórios na economia. Diz que há sim um certo consenso de que os precatórios representaram um impulso econômico. Disse que os estímulos da economia impactaram a inflação, que ficou acima da meta, e as taxas de juros. Que enxergamos um ciclo de alta que obriga então a uma movimentação na taxa de juros. O Copom interrompeu o ciclo e iniciou então um movimento claro para mover a taxa a um patamar restritivo. Queria repercutir um pouco, né, na sua visão, as falas de Gabriel Galípolo neste contexto que ele está aqui comentando um pouco mais sobre que ainda não dá para mensurar se o efeito do PIB de fato veio ali por conta das reformas, tem-se uma preocupação se a gente está crescendo acima desse, né, PIB potencial, principalmente com esse ponto que você trouxe, mais estímulos para a economia. Vai trazer uma pressão inflacionária, mas ao mesmo tempo também, na visão do próprio presidente Lula, isso vai garantir um crescimento do PIB e não teremos uma recessão. A gente acho que pode bater uma fotografia aqui e lembrar assim que a gente está no começo do ano e as projeções para o ano, para a inflação de 2025, a gente já foi revisando, né, o Boletim Focus estava em 5, já está caminhando para 5,5, melhor dizendo, um pouco acima de 5,5, e o conceito de mercado caminhando para 6. Então, vamos tirar essa fotografia aqui, falar, pô, se a gente parar de piorar a expectativa de inflação, pode ser que já seja uma boa notícia para o comportamento dos juros. Foi o que a gente viu, mas eu concordo com ele, são vários pontos, vários assuntos para a gente discutir aqui, mas eu concordo com ele. O Brasil, o mundo inteiro talvez seja prejudicado por conta das notícias, enfim, imposição de tarifas do governo norte-americano, mas relativamente talvez o Brasil não seja tão prejudicado assim. Como a gente consegue perceber e medir esse efeito, pessoal? Olha vamos colocar aqui nos últimos 13 meses, o real era a pior moeda do mundo, né, em termos de desvalorização. Já nos últimos 12 meses, tem alguém que nos superou, que foi o peso mexicano. Então o Brasil está na 2ª posição, até no curto prazo, nos últimos 30 dias, o nosso real está se valorizando. Por isso que eu volto a dizer, o Banco Central brasileiro, lógico que também precisa contar com isso, está também recebendo um pouco de dose de sorte com a nossa valorização no curto prazo. Será que vai permanecer ou não? A princípio, não, né? Mas tudo mais constante, a gente vai ter novas doses de estímulos de atividade econômica, né, como tem sido o principal debate no Ministério da Fazenda nesse momento, e isso vai contra, né, as decisões do Banco Central. Então, tem o Banco Central tentando desacelerar a economia e tem do outro lado o Ministério da Fazenda e o governo como um todo querendo acelerar ainda a economia de uma forma ainda mais radical, né, nesse ano. Tudo resultado disso, com certeza, infelizmente, vai ser mais resultados de inflação. Por isso que eu acho que o assunto de 2025 vai continuar sendo o comportamento dos preços aqui no Brasil.